Se você tá aqui, você deve estar precisando de ajuda. Você pesquisou uma cacetada de métodos de produtividade no Google, assistiu 237 vídeos no YouTube, baixou 29 aplicativos diferentes, tentou uma rotina matinal que durava apenas 2 horas e 45 minutos e no final de tudo isso você continua confuso sobre como se organizar. Então eu vou compartilhar com você como eu organizo a minha vida. Etapa número 1, sonhos. É fácil na correria do dia a dia a gente se enrolar com as coisas pequenas. E se você não cria espaço para as coisas que são realmente importantes na sua vida, você nunca vai ter tempo para elas. E no final das contas pode ser muito difícil você equilibrar tudo que você quer da sua vida. Muitas vezes a gente vai ter metas que puxam a gente para lados diferentes. Você quer ficar fortão e você quer comer um monte de porcaria. E você quer passar mais tempo com a sua família. E você quer trabalhar mais e ser promovido. E você quer ganhar mais dinheiro. E um monte de coisas que não se conversam muito bem. E para fazer minhas metas fazerem sentido, eu uso um método chamado Lifebook, em que eu vou avaliar as 11 dimensões da minha vida para conseguir construir objetivos que se conversam e eu tenho uma visão coesa do que é a vida que eu realmente quero no meu futuro. São elas: corpo, em que eu vou cuidar da minha saúde física; mente, em que eu vou cuidar da minha vida intelectual; emocional, em que eu vou cuidar de tudo aquilo que se refere aos meus sentimentos; caráter, que se refere aos meus valores e às minhas características; espiritual, que trata dos assuntos relacionados à fé; relacionamento, para minha vida amorosa; paternidade, em relação aos meus filhos; carreira, em relação à minha vida profissional; finanças, que é tudo que envolve dinheiro; e qualidade de vida, que é bem autoexplicativo. A primeira vez que eu estruturei o meu Lifebook, eu passei algumas semanas fazendo tudo isso, refletindo e pensando sobre o que eu quero de verdade versus o que eu acho que eu quero, mas no final das contas não importa realmente para mim. O que eu vou olhar para trás daqui a 20 anos e pensar, nossa, como isso aqui valeu a pena, e pô, isso aqui até que nem fez tanta diferença assim. E conforme eu fui refinando isso, eu comecei a ter uma visão muito clara do que eu queria pro meu futuro. E é essa visão que é o que governa todas as minhas ações, todos os meus projetos e tudo que eu vou fazer. O que me leva justamente à etapa número 2, que é a etapa de organização. Se você viu algum desses vídeos que fala sobre objetivos de longo prazo, o conselho geral é que você precisa ter metas. Grandes metas. E o grande problema dessa história é que conforme eu tentei fazer isso, eu percebi que as metas eram muito contraproducentes para algumas coisas. Para coisas como dinheiro, vida financeira, funciona muito bem. Eu quero, sei lá, ter R$1 milhão em X tempo. Legal, uma meta clara, bem definida, ela é estruturada no tempo, ela faz todo sentido. Mas quando você fala da sua vida intelectual, por exemplo, é um negócio um pouco mais esquisito. Quando você fala da sua vida espiritual, fica mais complexo. Quando você vai falar da sua vida emocional, é muito difícil você ter uma meta clara, bem definida e mensurável. E no final das contas, eu acabei modelando a minha organização muito com base no conceito do Criando um Segundo Cérebro, do Thiago Forte, que inclusive tem um vídeo no canal que eu gravei com ele recentemente, em que ele estrutura a organização com base em projetos, áreas, recursos e arquivos. Dentro dessa parte de vida intelectual, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que metas específicas eram muito complicadas. Faz mais sentido eu ter um trabalho contínuo de longo prazo com certos padrões que precisam ser mantidos. Nesse caso, é ler em média um livro por semana. Às vezes eu leio mais, às vezes eu leio menos, mas na média eu consigo ler um livro por semana mais ou menos. Versus, por exemplo, os projetos de curto prazo em que eu vou ter um certo esforço para aprender um idioma até chegar num certo nível. Fato é, os seus objetivos e a sua visão do que você quer no futuro, ela precisa se dividir tanto no esforço de longo prazo que você precisa ter de maneira contínua, quanto em projetos pontuais que você vai ter conforme a sua vida for se desenvolvendo. E com base nisso, você vai ter muita clareza das coisas que são realmente importantes para você e vai conseguir organizar o seu tempo e as suas atividades de uma forma muito mais adequada para o que você quer. O que me leva à etapa número 3, execução. Aqui, como você deve imaginar, entra o meu sistema de produtividade, os aplicativos que eu uso, os sistemas que eu tenho, as rotinas que eu construí e como é que eu garanto que as coisas novas que vão aparecendo na minha vida, fazeres, compromissos e atividades, conseguem fluir de uma forma que nada fique perdido e nada se torne um problema. E se você quer saber como funciona exatamente meu sistema de produtividade, que tipo de aplicativos eu uso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te dar em todos os detalhes como essa etapa funciona.